Então, pessoal, a gente está aqui para dar início a mais uma disciplina, agora o módulo de forragicultura, né, com as nossas aulas via vídeo, né, que devido à pandemia não estamos podendo fazer aula presencial, mas a gente vai passar o conteúdo para vocês de forma que vocês não tenham nenhum prejuízo de aprendizado, certo? Para quem não me conhece, uma rápida apresentação, né, meu nome é Adaiano Rocha, né, sou técnico em agropecuária, atuei na área por 10 anos, né, atualmente eu estou seguindo numa profissão diferente, né, eu me formei em Direito, estou na área da advocacia, mas ainda continuo prestando algumas consultorias na área agropecuária e tem alguns trabalhos pessoais, né? Para quem já teve outros módulos comigo, sabe que eu sou apicultor, é um hobby meu, né? Eu trabalho com a criação de abelha, né? Além de outras áreas que a gente, né, também já trabalha aí, como a hidroponia e outras mais. Bem, passando para a nossa disciplina agora, como foi falado, o módulo de forragicultura, a gente vai poder ver, né, falar um pouquinho, né, dessa atividade que aqui no município, né, é uma das atividades, né, que está ligada aí com o setor rural, né, de maior produção, né, que é a pecuária, né? Então a gente tem aí a forragicultura, que é né, que é a ciência que estuda as plantas utilizadas, né, como forragem animal e a interação delas com os animais, controle do solo e meio ambiente, né? Então toda a disciplina ela vai ser baseada nisso, vai ser nesses tipos de forragem, né, que essa alimentação, né, para os animais, principalmente para os bovinos, que é o que a gente vai frisar mais aqui, que é o que mais predomina na nossa região, né, e a interação, né, dessa cultura com o solo, com o meio ambiente, a forma que se desenvolve, né, a forma correta de se desenvolver essa cultura. Essa primeira parte da nossa aula vai ser uma parte mais conceitual, né? A gente vai estar falando de alguns termos conceituais, né, que se usa, né, nesse ramo da pecuária, né, nessa área da forragicultura. Por exemplo, a forragem é todo o alimento consumido pelo animal. E aí a gente vai enfatizar muito nessa nossa aula as gramíneas e as leguminosas, que são as mais utilizadas. Na nossa região, principalmente as gramíneas, né? Mas a leguminosa, que também é muito utilizada, principalmente nessa parte de fornecimento de proteína para o animal, a gente vai estar trabalhando isso aí também. Pastagem, né? Qual é o conceito de pastagem? É uma unidade de manejo de pastejo fechada e separada de outras áreas com cerca ou barreira, contém bebedouros e coxo, né, para o sal. Isso é um conceito, né, básico, né, do que seria uma pastagem, né? Aqui a gente está falando da área geral dentro de uma propriedade que se tem para a alimentação desse rebanho, né? Então essa aí seria a definição de pastagem. E essa questão do bebedouro, né, do sal, são implementos que tem dentro dessa área que caracteriza, né, essa área de pastagem. Pasto, né? Pasto é a forrageira que está disponível na pastagem, ou seja, é aquela cultura que eu tenho plantada ali, né, aquele capim, por exemplo, aquele capim que está dentro daquela área de pastagem, ou aquela leguminosa que está dentro daquela área de pastagem, né, que vai ser aquilo que o gado vai consumir, né, aquele volumoso que o gado vai consumir. Então, isso é o conceito de pasto. Volumoso é todo alimento de baixo valor energético por unidade de peso, principalmente em virtude de elevado teor de fibra bruta ou em água. Todo alimento que possui menos de 18% mais de 18% de fibra bruta pode ser subdividido em forragem seca, ou feno, as palhas, etc., ou forragem aquosa ou úmida, a silagem, o pasto, etc. Então, todo aquele alimento que é característica que o gado vai a pasto, né, buscar, né, aquela gramínea ou aquela leguminosa, ela é considerada, né, o volumoso, que é aquilo que o gado vai consumir em maior quantidade.
concentrado, né? São alimentos que contêm alto teor de energia utilizável por unidade de peso, graças ao teor de amido, gordura e proteína, né? Entre 18% a 20% de proteína bruta, e baixo teor de fibra, né? Menos de 18% de fibra bruta, ou seja, ao contrário do volumoso. Volumoso são aqueles alimentos que têm uma grande quantidade de fibra, né? Acima de 18%. Concentrados são aqueles alimentos que têm um teor baixo de fibra, né? Que está abaixo de 18%. Piquete, né? É a área de pastejo correspondente a uma subdivisão da pastagem, fechada e separada de outras áreas. Ou seja, dentro de uma propriedade eu tenho a área total, né, de pastagem, né? Toda a área, né, que está ali sendo cultivada com a gramínea ou com a leguminosa, né, é a minha área de pastagem. As subdivisões que eu tenho dentro daquela área, né, dividido em cercas, em áreas menores, são denominadas piquetes, né, que aqui na nossa região alguns chamam de manga, outros chamam de quinta, vai depender muito, ou o próprio pasto, às vezes costuma-se usar a nomenclatura lá naquele pasto, né, para definir esse piquete, mas o termo técnico correto seria piquete. Pasto, como foi dito anteriormente, é a gramínea que está ali disponível. Aquela área que está ali subdividida, né, para pastoreio é chamada, definida tecnicamente como piquete. Pastejo, né, é o ato de desfolhar a planta enraizada no campo, realizada pelo ruminante, no nosso caso aqui os bovinos, né, e também os equinos, enfim, outros animais que a gente cria aqui. Para o animal envolve, né, busca, apreensão e ingestão, ou seja, é aquele ato do gado, né, caminhar, né, até o pasto, né, capturar ali a planta, né, ingerir aquela planta, né. Então esse ato aí do animal ir buscar o alimento, né, lá dentro do piquete, naquele pasto, é definido como pastejo. Eficiência de pastejo é o percentual de forragem consumida no intervalo de tempo do pastejo, relativamente ao acúmulo da forragem. Pressão de pastejo. Esse é um outro termo bem interessante, né, que vai estar diretamente ligado à questão do manejo, né, da forma de manejo que se adotar, enfim, para cada determinada pastagem. E significa, né, o número de animais de classe definida por unidade de peso de forragem, né, a forragem disponível na pastagem. Esse termo se aplica melhor ao sistema de pastejo de lotação contínua, que a gente vai estar vendo mais para frente. Um exemplo é o quilograma de peso vivo por quilograma de massa seca, né? Ou seja, a quantidade de animais que eu coloco para pastar dentro de uma determinada área, com uma quantidade, né, determinada de pasto. Nessa imagem dá para a gente ver, né, aí embaixo, né, esse quadradinho aí verde representando a gramínea e em cima os animais. Então, quanto mais disposição de pasto eu tenho, né, de massa naquela área, maior vai ser a minha lotação, maior vai ser a minha pressão, né, maior quantidade de animais eu vou colocar, né. Então, essa maior quantidade de animal vai exercer uma pressão maior em cima dessa área de pastejo. Taxa de lotação é o número de animais de classe definida, ou seja, uma quantidade de animal da mesma classe, né, geralmente a mesma idade, só vaca de leite, só vaca solteira, só bezerros para engorda, enfim, uma determinada categoria, né, que eu vou colocar por hectare e por período de tempo definido, ou seja, eu vou ter um lote de tantos animais nessa área de tantos hectares que vai ficar aqui por tantos dias, né. Exemplo, 4 unidades animal por hectare no período das águas, né. Isso aí vai servir para definir, né, essa tua disponibilidade de pasto que você tem, quanto que você vai poder utilizar, né, de pressão ali em cima, quantos animais você vai poder, né, ter ali dentro daquela área. Capacidade de suporte é definida como o número de animais por área, no ótimo da pressão de pasto. Exemplo, 2 unidades de animal por hectare a ano. Eu ter aquela medida, né, para mim poder ter a noção de quantos animais eu vou poder ter durante, né, o período do ano todo numa determinada área. Ou seja, isso vai servir para mim poder não sobrar pasto e nem faltar pasto, por exemplo, para meus animais, né? Eu saber quantas cabeças de gado eu vou poder criar na minha propriedade, por exemplo. Então eu tenho essa capacidade de suporte, né? Eu saber quanto que eu tenho de alimento para me oferecer para quantos animais.
superpastejo. Isso aí é uma situação que é muito comum, infelizmente a gente vê, né, na nossa região, né, que é o superpastejo, que é, né, o excesso de animais, né, por forragem produzida. É eu ter uma área de pastagem e eu colocar uma quantidade de animal além do que aquela área de pasto suporta, né, principalmente às vezes no período seco, né, eu tenho ali pouco pasto devido à falta de chuva, por exemplo, e eu coloco uma quantidade grande demais de animais naquela área, né? Vai haver um superpastejo, ou seja, elas vão desfolhar demais aquela área, né? Vão comer muito e a pastagem não vai ter a capacidade de rebrota que deveria, suficiente para suprir, né? E para se regenerar como deveria. Então isso acontece, infelizmente, muito na nossa região e é uma situação prejudicial para nossas áreas de forragem. Subpastejo, né? É a situação inversa, né? Quando sobra forragem, né? Ou seja, eu tenho uma área de pasto, né, de pastagem, e eu tenho poucos animais que não estão dando conta de consumir. Então eu tenho, né, ali, digamos, pasto sobrando, né? Isso também acontece na nossa região e é muito comum a gente, né, ver acontecer o quê? O proprietário tem, né, o pasto sobrando, então ele não tem animais suficientes para consumir aquele pasto e ele aluga, né? Ele aluga aquela área, né, ou arrenda aquela área para outro proprietário que tem uma quantidade de animais, né, e não tem pasto suficiente para poder consumir o alimento daquela área, né? Então isso também é comum a gente presenciar aqui nessa região. É a sobra, né, de pasto dentro de uma determinada propriedade pela, né, o pequeno número de animais que o proprietário tem. Então ele pode estar fazendo, né, repassar, né, em forma de aluguel, de arrendamento desse pasto para outro proprietário. E pode também, né, trabalhar, porque essa situação também pode acontecer, por exemplo, no período de chuva, né, que tem água suficiente, a pastagem está boa, está sobrando pasto, né, então ele pode inclusive pensar em trabalhar numa forma de conservação, né, da fenagem ou da silagem, que a gente vai ver isso mais na frente, para poder estar, né, produzindo alimento, para ele poder ter isso, né, no período da seca, né, que vai ter a escassez. Então ele estaria guardando aquele alimento para um período de escassez. Palatabilidade, né? É um termo, né, meio controverso, né, já que o ruminante ele possui baixa funcionalidade de suas papilas gustativas, ou seja, ele não sente o gosto, né, de uma forma tão intensa, né, como outros animais ou como o próprio ser humano, né? Ele consegue muito mais o cheiro do que o paladar, né? Ele tem a capacidade de sentir o cheiro mais aguçado do que o paladar. Então, assim, a melhor definição, né, seria a aceitabilidade, né, seja a preferência do valor da forrageira, porque a gente vai ver mais na frente que tem alguns tipos de forrageira, alguns tipos de gramínea, por exemplo, que o animal tem preferência por ela, né? Então, a palatabilidade estaria ligada a isso daí, a essa aceitabilidade, nessa aceitação pela forrageira que o animal tem. Capineira é uma área cultivada com uma gramínea, né, de alta produção, utilizada exclusivamente para corte, né? É uma área que você vai cultivar, né? Geralmente essa área é cultivada com o chamado capim-elefante, né? Que é das espécies de pânicos, a gente vai ver mais na frente, que ele tem uma alta produção, né, por área, né, de massa verde, e aí ele é cultivado, né, com adubação da forma correta, às vezes até com irrigação, e nessa área o gado não entra nela para se alimentar, né? Essa área ela é cultivada e o proprietário, né, que vai lá colher nessa gramínea, vai colher esse produto, né, dessa área da capineira e vai fornecer ele para o animal, né? Vai triturar, enfim, vai fornecer isso para o animal. A gente vai estar vendo isso mais detalhado também. Banco de proteína é o cultivo de leguminosas forrageiras para alimentação animal. Como a gente vai ver as gramíneas, a gente também vai ver algumas espécies de leguminosas que servem, né, para alimentação animal. E ela tem a função de fornecer justamente proteína. Daí vem o nome banco de proteína. Né, é muito parecido, né, com a capineira, né, é uma área que é cultivada, né, com uma leguminosa que tem esse potencial, né, de proteico, né, de fornecer proteína para o animal, e ela pode ser utilizada, né, no pastejo direto, ou seja, o gado pode, né, entrar nessa área para
pastejar, ou, né, ele pode ser fornecido também, assim como na capineira, ser recortada essa forrageira e ser fornecida para o animal, inclusive na forma de feno e de silagem. Campo de feno é a área constituída por uma ou mais plantas forrageiras utilizada exclusivamente para corte e produção de feno. Igualmente, né, na capineira, a gente vai ter uma área, né, de alguma graminha, de alguma forrageira, né, cultivada, para que eu possa cortar esse material, fazer o processo, né, de fenagem, que a gente vai ver como é mais para frente, para armazenar, que seria um alimento para ser consumido no período de escassez, né, de alimentos. Dossel é a porção de pasto acima do solo, ou seja, é aquela parte aérea da planta, né? Quando eu olho para uma pastagem, aquilo que eu vejo, o capim ali que eu vejo, aquilo que está acima do solo, né, é o dossel que se chama, né? Que geralmente é a parte que vai estar disponível, né, para o gado comer, né, juntamente com os estomos, né, com gomos, né, que vai estar disponível, que vai estar ali, que é os talos da planta, que seria as folhas e os talos. Então, toda aquela parte que está acima do solo, né, ou seja, exclui-se a raiz, é chamado dossel. Massa de forragem é o total de forragem na matéria fresca ou seca, né? Ou seja, posso ter um total de massa fresca ou massa seca, depende de como eu vou fornecer isso para o meu animal, né? Presente acima do nível do solo ou acima de uma altura pré-determinada. Então o que seria o dossel que foi explicado anteriormente, né? Mas aí o dossel ele é mais genérico, está falando que é só a planta que está acima do solo, né? E aqui a massa de forragem é todo aqueles componentes que eu tenho dentro de uma determinada área, né, disponível para alimentação dos animais ali. É mais apropriado que a disponibilidade de forragem ou de forragem disponível, já que o conceito de disponibilidade varia com o porte, tipo, classe, sexo, idade e status fisiológico do animal. Desfolhação. Ao pé da letra seria somente a remoção dos tecidos foliares, né? Por que ao pé da letra? Porque com o manejo ideal era que a gente, né, de forma controlada, deixasse o animal consumir somente as folhas, né, até uma certa altura da planta. Mas na prática isso nem sempre acontece, né? A maioria não tem esse controle, o manejo adequado, e aí vai haver uma desfolha, né, da parte, né, praticamente total, né, do dossel da planta, né? O que vai estar incluindo aí as folhas novas, o rebroto, o talo da gramínea, que seria o como. Então, mas ao pé da letra, a desfolha significa isso. Seria a retirada das folhas, né, da planta, que estão prontas para consumo, né, ali através da pastagem ou até através da própria ação mecânica do homem, né, que seria o corte, né, dessa cultura, por exemplo, uma fenação ou para uma silagem. Rebrotação, né, é o processo de crescimento das plantas após a desfolhação. Ou seja, quando, né, o gado passa por uma área, né, passa um período ali de pastejo e ele é retirado, vai acontecer o quê? A rebrota, né? Ou quando é uma área, né, de capineira, por exemplo, ou de silagem, ou de fenação, que eu vou lá, corto, né, aquela parte de folhagem para utilizar, vai haver essa rebrota. Por que é importante ter essa definição e entender isso? Porque essa rebrota ela vai influenciar na qualidade do meu pasto, né? Ela tem a velocidade dessa rebrota, a intensidade dessa rebrota, né? O ponto certo do gado retornar para essa área, né, de pastagem, tudo vai estar, né, diretamente ligado com essa rebrota. Vigor de rebrotação, ou seja, a magnitude que são desencadeados os diversos processos, né, que redundam no crescimento das plantas após a desfolhação, ou seja, a capacidade que essa planta, né, a forma como essa planta se regenera depois de ser desfolhada, depois de ser consumida diretamente por o animal ou de ser cortada, né, a forma, o vigor dela, de como ela vai brotar, né, tá brotando rápido, não tá, né, tá brotando em grande quantidade ou não, enfim, esse vigor, né, que ela vai, esse processo de rebrotação,
né, a forma como ele se apresenta é que seria o vigor da rebrotação. Resíduo de forragem ou forragem residual. É a massa de forragem remanescente numa dada área, como consequência do corte ou do pastejo. Depois que o gado passa por uma área de pasto, né, de pastoreio, se alimenta ali, né, faz o pastejo, eu tiro, ou é uma área que eu faço o corte, o que sobra ali depois naquela área é exatamente o resíduo, né, de forragem ou a forragem residual. Por que é importante entender, né, e conhecer esse conceito? Porque no momento que eu passo, por exemplo, no pastejo rotacionado, que a gente vai estar vendo mais para frente, eu passo um lote de animal pelo período de dias naquele piquete e terminou, eu retirei, pode ser que sobre um resíduo, né, sobre uma quantidade de pasto ali naquela área, que dê para aproveitar antes do próximo ciclo, ou seja, eu posso colocar ali um outro lote, logicamente menor do que o primeiro, para poder aproveitar esse resíduo que sobrou. Ou seja, o primeiro lote que passou não consumiu toda a pastagem que tinha disponível ali, então sobrou. Então eu posso vir com um lote extra, né, para poder passar ali um número de dias para poder consumir aquele restante daquela pastagem. Período de pastejo. É o período em que um rebanho em pastejo ocupa uma área de pastagem específica. É o termo mais apropriado para o manejo sob lotação rotativa, com apenas um grupo de animais. Ou seja, quando eu trabalho a pastagem rotacionada, a gente vai estar vendo mais na frente, que eu tenho, né, um determinado número de dias, né, que o animal vai ficar dentro daquele pasto, né, dentro daquele piquete. Passou, né, um exemplo, né, a definição que dentro desse, cada piquete, né, vai ficar durante 5 dias. Terminou 5 dias, passa para o próximo piquete, assim, consequentemente. Então, esse período aí, né, de pastejo é justamente esses 5 dias que os meus animais vão ficar dentro daquele piquete. Então, esse seria o período do pastejo. Período de descanso. É o período de tempo em que não se permite a utilização de uma área de pastagem, ou seja, permite-se o descanso da área. Eu tenho uma determinada área, né, de pasto lá, um piquete, e eu coloco o animal os animais por um período de dia lá dentro, eles vão pastejar e eu vou tirar. Então eu preciso desse outro período, não posso tirar, né, agora e já com 2, 3 dias seguintes trazer um outro lote ou aquele mesmo lote para dentro daquele pasto, né? Eu preciso desse período de descanso, que é justamente o período que a planta vai necessitar para que ela rebrota, né, para fazer a rebrota. Por quê que ela precisa rebrotar na idade certa, no tempo certo? Porque ela vai precisar de folhas totalmente abertas para fazer o processo de fotossíntese, para fazer o processo de captura de nutrientes, né, e de reserva de nutrientes nessas folhas. Então é necessário que tenha esse período de descanso, né, dentro daquela área. Eu não posso ter ali uma pressão de pastejo o tempo todo, né, porque senão o animal vai estar comendo, né, vai estar comendo o rebroto, enfim, não vai estar dando aquele tempo que a planta precisa para se regenerar. Então é necessário que haja esse período de descanso. E ele vai ser definido de acordo com o sistema, né, de manejo que se adota, de acordo com a gramínea que se usa ali, né, o coleminose com a forrageira que está se utilizando. Então é esses fatores que vão definir o meu período de descanso, assim como também define o meu período de pastejo. Ciclo de pastejo é o tempo decorrido entre o início de 2 ciclos, de 2 períodos de pastejo sucessivos em um mesmo piquete, numa pastagem manejada sob lotação rotativa. Ou seja, eu tenho, né, um exemplo vou dar para vocês aqui. Eu tenho 10 piquetes, né, eu tenho uma área de pastejo, né, com 10 piquetes no sistema rotativo, né, e eu vou definir que meus animais vão passar 3 dias em cada piquete desse, né? Então, se são 10 piquetes ali, eu vou ter ali uma soma de 3 dias em cada um, de 30 dias. Ou seja, eu vou ter, né, o meu gado vai rodar 3 dias em cada piquete, sendo que vai demorar, vai concluir esse ciclo de 30 dias para retornar para o primeiro piquete novamente. Que aí aquele piquete vai passar por esse período de descanso. Vai receber os animais, que vai passejar ali 3 dias e novamente inicia o ciclo. Então, é esse período, né, de rotação, que o gado vai rodando entre os piquetes, né? Então, o início de um ciclo para o outro se denomina ciclo de pastejo.
Manejo da pastagem, né? O manejo da pastagem é um conjunto de técnicas utilizadas para minimizar biologicamente, né, e ou economicamente no longo do prazo a obtenção de produtos advindos de animais domésticos no pastejo. Bem, gente, esse assunto é um assunto que merece bastante destaque porque é muito comum a gente, né, perceber, né, na nossa região um pastejo um manejo inadequado das pastagens, né? O que acontece muitas das vezes, né? Não se para se fazer os cálculos, por exemplo, da quantidade de pasto que eu tenho disponível para a quantidade de animais que eu vou poder criar ali, né? Não se para calcular esse período de pastejo e esse período de descanso que a pastagem necessita, né? E assim, são vários fatores que estão ligados a essa questão do manejo da pastagem, que vai influenciar em quê? Numa pastagem de qualidade, né, num ganho de peso adequado para o animal e numa pastagem duradoura, por exemplo, entendeu? Que não vai ter uma degradação, né? E aí entra, né, justamente, né, os objetivos desse manejo, né? O que é o objetivo desse manejo? Por que manejar essa pastagem, né? É justamente isso, maximizar, né, ali o lucro do produtor, né, ele ter ali um ganho, né, numa determinada área, né, maximizado, né, evitar risco de estresse desnecessário para os animais, ou seja, um manejo inadequado, numa hora, né, inadequada, contínuo, por exemplo, pode, né, causar um estresse para o animal, um estresse desnecessário, né, se for manejado da forma correta, e manter o próprio equilíbrio do ecossistema, ou seja, a gente tem uma pastagem ali que vai ter uma qualidade para a alimentação dos animais e que vai ter uma qualidade, né, para a própria planta, né, para o próprio meio ambiente, a regeneração dessa planta, né, ela tá no ponto certo de corte, ser retirado o gado no ponto certo de corte, enfim, tudo isso vai influenciar na qualidade do teu pasto, né? Isso aí se dá através do manejo. Os fatores que devem ser, né, observados, por exemplo, dentro desse sistema de manejo aí, né? A gente tem que observar, por exemplo, a produção, né, e a qualidade do pasto. Eu tenho que saber se eu tenho pasto suficiente para meus animais, e a qualidade desse pasto. Não basta só a quantidade, eu tenho que ter, né, a quantidade, mas também uma qualidade, porque a gente vai estar vendo mais para frente essa questão da qualidade da pastagem, o que significa que eu tenho ali uma determinada gramínea, né, à disposição do animal para ele comer, mas que aquela gramínea tem uma qualidade proteica, por exemplo, de suprir as necessidades, né, fisiológicas do animal, que vai fazer ele ter o ganho de peso adequado, né? Então é preciso que eu observe isso daí, né, a qualidade do meu pasto, né? É preciso que eu tenha um método de pastejo definido e organizado, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho quais são esses métodos, né, quais são as formas de exercer esses métodos, e o ganho, né, com o animal, se ele está correspondendo, né, o consumo dele dentro daquela área, né, se ele está se alimentando daquele pasto, se ele está tendo um ganho adequado, né, que corresponde, que seja satisfatório. Porque às vezes eu tenho uma área de pasto, eu estou com um animal lá dentro e ele está consumindo e está ganhando peso, mas o que eu tenho que observar? Aquela área de pasto, né, é o tamanho adequado para aquele animal, porque o que eu posso estar tendo? Eu posso estar tendo pasto demais, mas de qualidade ruim, só que em grande quantidade, e o animal consome, logicamente ele vai ganhar peso, mas será que é o peso ideal? Será que esse alimento está, né, na qualidade ideal para consumo desse animal? Então esse é um outro fator, né, que tem que ser observado. E o outro é a alimentação suplementar, né, a questão do mineral, de um banco de proteína, enfim, de outras fontes de alimentos que podem vir a somar para melhorar, né, o ganho de peso desses animais. Bom, pessoal, a gente encerra aqui agora esse primeiro bloco de aula, né, e aí vocês, né, têm um tempinho aí para poder ter um descansozinho, mas a gente volta, né, brevemente com o segundo bloco aí para a gente poder continuar o assunto, e a gente vai, né, detalhar um pouco mais essa questão de pastagens.